Olá, sejam bem-vindos a mais uma grande conversa. Desta vez temos um tema que promete uma conversa bem interessante. Mas, antes disso, vamos começar com a atualidade. Rosário, começo consigo. Qual é o tema da atualidade que nos traz hoje? Eu hoje vou dedicar o dia aos paradoxos e sobre a atualidade gostava de falar do seguinte. Eu não vou falar da quarta vaga da pandemia porque estava à espera que os meus colegas falassem disso, e então vou falar do turismo, que é um assunto que me preocupa, e concretamente com um paradoxo inexplicável que existe neste momento, que é porque é que a TAP está a vender aviões por falta de passageiros. Neste momento já passou de 108 aviões em 2020 para 88, portanto já se desfez de 20 e cancelou mais não sei quantas encomendas. E a Emirates e as outras companhias aéreas já estão a operar em Lisboa quase com a mesma operação que tinham em 2019. Eu não percebo nada de aviação civil, mas alguém está a gerir muito mal este negócio, porque nós estamos a reduzir a nossa cota de mercado e as companhias estrangeiras estão a aumentar a cota de mercado. É só a nota que eu tenho para deixar hoje. Sim, de facto, aliás, tudo o que diz agora respeito à TAP, toda a gente está a perceber que há não só paradoxos, mas também muitas contradições, como por exemplo, se é assim uma tão fantástica bandeira nacional e que traz e vai buscar todos os públicos para Portugal, para o turismo, e, por exemplo, a TAP não vai ao Algarve. Enfim, Alexandre, o que nos trazes para a atualidade? Olha, ainda estou na decisão se vou... Bem, mas vou decidir aqui rapidamente, que é... também, por acaso, prende-se com a TAP. Por acaso, prende-se com a TAP o vídeo do Pedro Ramos, que é o diretor de Recursos Humanos da TAP, que num momento de um excesso, talvez, de euforia que todos temos na vida, teve a infelicidade de fazer uma publicação que não foi politicamente muito correta, mas eu conheço o Pedro há muitos anos e sei que o Pedro é das pessoas em Portugal que mais entende, mais percebe de recursos humanos, que teve aqueles momentos que qualquer um de nós pode ter na vida e que podem ditar depois aqui alguma injustiça na avaliação que se faz daquele momento. E eu gostava de dedicar aqui este momento também de uma palavra de apreço ao Pedro, porque apesar de não ter sido um momento feliz, eu também já os tive, os momentos infelizes, qualquer ser humano já o teve, e custa muito depois em praça pública andarmos aqui a falar de coisas que às vezes de pessoas que nem conhecemos, nem sabemos o mérito delas, nem sabemos aquilo que eles quando podem valer, inclusivamente para a própria TAP, e por uma situação que é infeliz e que qualquer um de nós pode ter. Portanto, eram estas as minhas palavras. Eu confesso, quando tive conhecimento, logo diretamente nos jornais televisivos, desse vídeo, eu não percebi, sinceramente, porque qual é a polémica, o que é que se trata? São dois amigos, trabalham na TAP, visivelmente depois de um jantar simpático, e que fizeram uma gravação, e que neste momento acho que as pessoas estão tão formatadas para terem uma voz nas redes sociais, que se esquecem das repercussões, que fizeram dessa gravação uma publicação que teve resultados um bocadinho complicados. E isso é, por sua vez, também uma ligação para a minha atualidade, que tem que ver verdadeiramente com as tais atitudes infelizes. Mas há umas que são infelizes, há outras que são muito mais do que infelizes e que são até, diria mesmo, nefastas, nefandas e todos os adjetivos que nós possamos encontrar no dicionário da língua portuguesa. Refiro-me, obviamente, ao assunto do momento, aliás, a um dos assuntos do momento, são tantos, tal como tu, Alexandre, também já não sabia pelo qual é que iria buscar, mas esta, pela sua gravidade, quanto a mim, acho que merece, não é reflexão, é discussão mesmo, o Medina Gate, como já lhe chamam. É absolutamente lamentável, nem vamos estar a discutir, nem a descortinar o que foi feito, toda a gente já sabe, e aliás foi assumido, inclusivamente, desde o início pelo próprio. Mas o que é lamentável é, desde o início,
um presidente de uma Câmara Municipal, que é só a capital de Lisboa, tem o desplante, a falta de responsabilidade política, inclusivamente até uma deputada municipal em pleno uso da sua palavra nessa Assembleia, o reduz a ser um mero chefe. Porque verdadeiramente, ao tentar escamotear o que não pode ser escamoteado, porque todas as provas indicam que ele não pode fugir às suas responsabilidades, nem a própria Câmara, ele tenta muito surpreendentemente passar as culpas para um subordinado. Isto é bem revelador de um caráter. Esta não é um lapso de alguém que teve uma atitude ou uma postura infeliz e que realmente vamos esperá-la porque, coitado, teve um mau dia. Não. Aqui na por cima isto são várias tentativas de tentar limpar a sua imagem, apesar de ter pedido as desculpas, mas são aquelas desculpas que não convencem ninguém. Mais ainda, saiu agora também, até acho que foi sábado, em que houve uma auditoria que, pura e simplesmente, até aumentou ainda a informação relativamente às denúncias que não eram obrigatórias por lei, que desde o início assim o dizia, bem como a própria União Europeia já exigiu do Presidente da Câmara de Lisboa esclarecimentos por escrito relativamente ao sucedido. É que isto não é um mero erro burocrático, verdadeiramente. Isto não só é algo de absolutamente grave enquanto pessoa, porque é demonstrativo do seu caráter, mas também da reputação de Portugal, porque afinal em Portugal, pelos vistos, não se respeitam os direitos humanos. E uma das pessoas que foi denunciada nessa manifestação à frente da Embaixada Russa em Lisboa é um refugiado político. Quer dizer, isto ultrapassa todo qualquer senso comum. Portanto, considero esta bem mais grave, que pelos vistos não há nenhum inquérito, não há ninguém a exigir o que quer que seja, e esse funcionário da TAP, que é o conhecido Alexandre, pelos vistos quase me pede a cabeça por esse pequeno deslize. Enfim, percepções da atualidade. Vamos então agora passar para o grande tema. O nosso grande tema hoje é um tema que, pela sua complexidade, obviamente não cabe neste programa, mas cada um de nós fará a sua reflexão e vamos conversar sobre este tema que tem várias perspectivas e cada uma delas é bem diferente da outra. E esse tema é a migração. Alexandre, até porque foi um tema que foi sugerido por ti, eu começaria por ti, verdadeiramente, o que é a migração nos tempos que correm, isto não é nada de novo na humanidade, mas hoje em dia, então, aqui principalmente no, vamos chamar, mundo ocidental, nós estamos a ver uma avalanche. Sim, vamos lá ver. É um tema complexo, não é um tema simples de analisar, embora eu sou muito aberto à migração, portanto, eu sou mesmo muito aberto e penso que todos os povos ganham com o fluxo de pessoas entre continentes, entre países, porque há uma cultura, nós próprios portugueses temos uma cultura de migração e portanto, nós temos que ser legitimamente um povo aberto à migração, até pelo nosso ADN, desde o tempo das descobertas. Portanto, ou seja, nós promovemos a migração há muitos anos, nem sempre nos melhores sentidos, mas estou-me a lembrar relativamente à escravidão, mas também fomos dos primeiros a aboli-la, portanto, e aí damos o exemplo e somos um povo, nesse sentido, interessante. Para mim, a grande questão é a migração deve ter umas regras. Portanto, porque quem vier para bem, quem vier do ponto de vista de construir e ajudar a construir um Portugal melhor, a vários níveis, é muito bem-vindo. Agora, o problema é quando isso se transforma depois na marginalidade
que é muito simples. Eu aí sou a favor de leis muito apertadas do ponto de vista da criminalidade. E quem é imigrante e que não, eu penso que até os Estados Unidos têm essa norma, que quem é imigrante e comete crimes deve ser, portanto, repatriado para o seu país de origem, porque não o fez. Até há uns anos, ainda ali nos anos 60 e tudo, até havia países que nós, para imigrarmos, mesmo para trabalharmos, deixávamos uma caução. Ou seja, e se depois, porventura, não tivéssemos um comportamento adequado no país por onde íamos, essa caução era retirada. Mas não queria ir tão longe, porque até muitos dos imigrantes certamente nem teriam dinheiro para essa caução. Mas eu penso que isto deveria ser, dentro do equilíbrio, deveria haver esta parte da lei, que era da legalização. Portanto, ou seja, que era muito importante que os imigrantes estivessem primeiro de forma legal, até porque depois a ilegalidade nessas situações depois leva a situações que nós assistimos. Eu vivo numa zona onde, neste momento, essa questão da imigração ilegal começa a ter um forte peso, nomeadamente dos mariscadores aqui do Tejo, que vêm de várias zonas do globo e que depois são alimentados por redes muito, portanto, obscuras e que depois vivem em condições também desumanas, etc. Portanto, isso depois gera-se aqui um drama. Portanto, a minha posição é de abertura, mas com um determinado tipo de controle e, se porventura não se adequarem aos valores e aos princípios do Estado de Direito Democrático, então aí sim regressarem aos seus países e até não sei se eu penso nos Estados Unidos é até a terceira geração, portanto que isso pode até acontecer, salvo erro. Ou seja, sei que não é só na única geração que está cá, portanto os filhos de imigrantes possivelmente também, se cometerem crimes, podem ser deportados para os seus países. Portanto, esta é a minha posição assim muito genérica, mas sendo que é um tema mesmo muito complexo. Partindo deste pressuposto, que de facto é um tema demasiado abrangente para os calculizarmos aqui, qual é a perspectiva que lhe parece mais importante refletir ou debater, Rosário? Ora bem, eu acho que as migrações têm um paradoxo brutal, que é, quando as migrações são dos países pobres para os países ricos, são sempre um incómodo para os residentes dos países ricos. Quando as migrações são dos países ricos para os países pobres, são uma benesse e uma felicidade para os residentes dos países pobres. E este tratamento dado aos imigrantes, num e noutros casos, é diametralmente distinto e é muito, muito injusto. É como se tivéssemos povos de primeira e povos de segunda, quando na prática todos se deslocaram pela mesma razão, que foi lutarem por um nível de vida melhor. Eu sou aberta às migrações, reconheço as vantagens e os inconvenientes, estou de acordo com o Alexandre quando diz que, obviamente, quando os migrantes, quer sejam dos países ricos, quer sejam dos países pobres, quando os migrantes não cumprem a lei do país, devem ser punidos por isso e deve haver regras para isso. Mas o que é certo é que me faz muita confusão este tratamento diferente. E vou dar o exemplo. As migrações da África e da Ásia para a Europa, como sabem, têm gerado imensos conflitos sociais e os europeus, apesar de precisarem de mão de obra barata por inúmeras atividades, que já não conseguem encontrar quem trabalhe na Europa, ficam sempre muito desconfortáveis por terem que coabitar com povos, com culturas, com cores de pele e com religiões diferentes. Mesmo em Portugal, e o Alexandre acabou de dar um exemplo, que convivemos muito bem com outras culturas, mas o que é certo é que cada vez há mais tricas. Eu também tenho uma casa aqui ao pé do sudoeste alentejano e sei o desconforto que a população local sente porque acha que o seu modelo de vida está a ficar descaracterizado com o crescente número de paquistaneses e nepalenses, por mais discretos que eles sejam. Bem, já não vamos falar dos 80 milhões de refugiados que nem sequer conseguem emigrar para lado nenhum porque ninguém os quer. E eu agora gostava de falar do caso contrário, do reverso desta medalha, que é países que eram muito pobres, e é evidente que podíamos falar dos Estados Unidos, mas eu vou falar do Dubai, que é um caso que eu conheço bem. O Dubai, nos anos 60, era um deserto de nómadas que viviam numa situação de pobreza extrema.
talvez fosse um dos sítios mais pobres do mundo. Depois da descoberta do petróleo e da fundação dos Emirados Árabes, o país foi invadido por imigrantes estrangeiros de quase 200 nacionalidades, que neste momento representam 2%, 2/3 da população local. Portanto, a população local, os locais, os Emirados, são só 1/3 e os imigrantes são 2/3. E apesar das diferentes culturas e religiões, ninguém ouve falar do problema dos imigrantes do Dubai. Pelo contrário, são recebidos como heróis e vivem em condições que nunca teriam nos seus próprios países. Ora, isto leva-me a concluir que a globalização tornou as migrações inevitáveis, mas ao mesmo tempo muito injustas, porque há efetivamente imigrantes de primeira que têm dinheiro e educação e são tratados no fundo como os reis, e há imigrantes de segunda que não têm dinheiro nem educação e são uma espécie de subproduto da sociedade que ainda por cima ficam entregues a máfias e a redes e a tráfico de seres humanos, porque é a única hipótese que têm de poder procurar uma vida melhor noutro sítio. E isto é um paradoxo social enorme que eu não creio que seja muito fácil de resolver, mas achei que era importante falar das duas coisas, porque estamos a falar de imigrantes que são seres humanos que deviam ter os mesmos direitos e não têm. Partindo do princípio que as migrações são algo que fazem parte do ADN da história da humanidade, porque as migrações foram feitas, e aliás nós próprios, aqui na Europa, como nos Estados Unidos, e depois com a deriva dos continentes, etc., todos os seus habitantes iniciais, pelo menos, foram verdadeiramente o resultado dessas migrações, dessas vagas migratórias. Estamos a falar de milhares e milhares e milhares de anos. E mesmo Portugal, antes de sermos uma nação, nós também somos, todo este nosso pedaço aqui de terra, do nosso território hoje, também somos o resultado de várias migrações. E pelo que significa verdadeiramente isto, ao nível da antropologia, da sociologia e tudo mais, à luz e pelo estudo dessas ciências, grupos opostos, de lugares opostos, culturas diferentes, religiões diferentes, etc., obviamente tentam das duas uma, ou aculturar-se ou aculturar, que é tão simples quanto isto. No nosso caso, vamos falar no nosso caso ou num outro caso qualquer, quando há uma necessidade, porque verdadeiramente, por exemplo, esses que fala dos ricos ou daqueles que têm, digamos, um modo de vida mais rico, mais evoluído, mais progressista, etc., o que vem de sociedades mais abastadas, obviamente têm já também se calhar outro nível de entendimento e de integração, enquanto não é o caso dos outros. O problema que me parece, e que aquilo que se nota, e que se nós percebemos nestes conflitos que acontecem, nestas, vamos chamar, comunidades que entram dentro de países ou de nações, ou de culturas, sociedades, etc., é a tentativa de imposição ou de exigência do reconhecimento e da sua própria identidade dentro desse país. Ora bem, mesmo até ao nível humano, estou a falar do corpo, se nós tivermos a introdução ou a invasão, como se pode também considerar, de um corpo estranho, o corpo imediatamente reage com os glóbulos brancos para o destruir, ou para o isolar e afastar, ou para o assimilar, ou o que quer que seja. São tudo reações naturais. Por exemplo, vejamos no que diz respeito à migração portuguesa, que desde os anos, e vamos falar só do século XX, não vamos falar das outras, desde da expansão marítima, que era verdadeiramente, teve outros contornos. Estas comunidades portuguesas guetizaram-se de alguma maneira e de algumas maneiras, mas sempre se souberam adaptar, porque tinham um fito muito objetivo, que era quererem organizar, trabalhar para fazerem um pecúlio ou para retornarem a Portugal, para construírem ou terem uma nova vida, para depois dar às suas gerações. Outros, seguramente a maioria assim não o fizeram e mantiveram-se, e as suas gerações, as suas descendências mantiveram-se, continuando e estão perfeitamente integrados. Enquanto que há outros grupos que não é assim que acontece. E
Óbvio que isto faz com que aconteça nas sociedades que recebem, ou porque são refugiados, ou porque é uma imigração ilegal, ou mesmo que não seja ilegal, etc., que são aquelas pessoas que tentam impor, comparar, muitas vezes depreciativamente, as suas origens com o país que os recebe, verdadeiramente não me parece bem. Há uma coisa que a mim me incomoda, é como é que se faz e porquê é que se faz a concessão da cidadania de um modo tão... É meramente um sistema, é um funcionamento burocrático. Por exemplo, nos Estados Unidos, para se obter a cidadania, os pretendentes têm que saber o mínimo do mínimo sobre o país, sobre a história, nem que seja como se rege o país politicamente, quantas estrelas tem a bandeira, qual é o que se chama o pledge, ou seja, o juramento à bandeira, o que é que significa onde os Estados são, como é que os Estados se representam ou como é que é o sistema eleitoral. Aqui não, basta só solicitar, está cá a ocasião e pronto, e está tudo bem feito. Não parece que seja assim. Se as pessoas entram em casa alheia, e do micro nós podemos perceber perfeitamente o macro, ao entrarem na minha casa, das duas uma, têm que perceber que estou a entrar na minha casa. Ou se adaptam, e eu, obviamente, enquanto anfitrião, também vou respeitar quem entra na minha casa, mas antes de mais tenho que respeitar a minha casa. Porque verdadeiramente aquela frase de dizer vão-se embora, vão para a vossa casa, as coisas não acontecem, não são ditas dessa maneira só porque apetece ou porque acontecem sem mais nem menos, elas têm que ser contextualizadas. Verdadeiramente, essa é uma reação a comportamentos que, além do mais, são muitas vezes, atenção, não digo que não existam injustiças, que as deve haver, e nós inclusive temos tido essas últimas notícias do que tem acontecido, por exemplo, no CEF. O acolhimento muitas vezes nem são imigrantes, são visitantes. E isso é outro comportamento, isso é outra perspectiva. Agora, mas depois, ao estarem dentro da nossa sociedade, muitas vezes o que acontece é uma certa imposição e o próprio autodietização das próprias culturas e das próprias pessoas. Vou dar só um exemplo, antes de vos passar a palavra. Um estudante moçambicano aqui numa faculdade de Lisboa de Direito queixava-se que não conseguia ter relacionamentos com os seus colegas portugueses. Antes só se relacionava com os colegas africanos. E eu perguntei-lhe porquê. E ele disse, não sei. Ninguém fala comigo. E eu perguntei-lhe, mas já reparou, tentou alguma vez interagir com os seus colegas portugueses, ou não sendo portugueses? Porque você só se dá com africanos. Tentou interagir com os outros colegas portugueses ou de outras nacionalidades? Não, nunca tentámos, nem eu nem os meus colegas africanos. Meu caro, vocês chegam a Lisboa, neste caso a Lisboa, obviamente que quem está cá quer que seja você a aproximar-se e interagir. Se você se afasta e cria um gueto, um grupo separado, não interage de modo algum com quem está cá, obviamente as pessoas recebem essa mensagem clara e explícita que não há maneira nenhuma possível de vocês estarem. De facto, tem razão. Tente fazer isso, faça essa abordagem. Criem entre vocês fazer essa abordagem, fazer essa ligação. O que é que vos parece esta perspectiva? Eu acho que não é assim tão simples. O meu filho não é muito simples, porque no caso dos estudantes, por acaso, acontece uma coisa que é, normalmente não há uma grande ligação entre os estudantes dos países que vêm de fora e os países que estão. Por uma razão muito simples, os que cá estão já têm os seus grupos, já têm os seus amigos, os outros são os outsiders e, portanto, os outsiders dão-se com os outsiders e os que estão cá dão-se entre eles. E eu acho que isto acontece em todas as faculdades, é muito notório nos estudantes de Erasmus. Mas com os estudantes negros esse problema põe-se ainda de uma maneira mais evidente. Eu gostava só de vos contar um episódio que se passou com o meu filho. O meu filho foi fazer Erasmus para Viena da Áustria, onde viveu 6 meses.
E obviamente que ele dava-se com os portugueses e com os espanhóis. Portanto, criaram ali um grupo grande de portugueses e espanhóis, que acho que era uma animação permanente, aliás, porque eles achavam que os austríacos não tinham graça nenhuma. Mas acontecia que havia um estudante moçambicano e os portugueses, naturalmente, tentaram que o estudante moçambicano se integrasse no grupo dos portugueses e dos espanhóis. Até porque sentíamos enfim, somos pais deles e nunca conseguiram que o rapaz fosse autorizado a entrar numa discoteca ou num bar em Viena da Áustria. Nunca. Quando tentavam, quando chegavam aos bares e às discotecas, era-lhes sempre barrado a entrada a ele, e os outros acabavam por não entrar também porque não o conseguiam meter lá dentro e não tinham coragem de o deixar cá fora sozinho. Isto é a Europa onde a gente vive, quer dizer, não é... o rapaz, coitado, estava sozinho, era um moçambicano, era o único, não havia mais nenhum, mas pronto, de facto nós vivemos numa sociedade muito injusta e com muitos problemas sociais. Não quer dizer que não haja também razões do outro lado, mas há no caso dos estudantes, particularmente, há de facto uma segregação natural que tem a ver com os que estão na sua casa e estão na sua vida, e os que vêm de fora acabam por se dar uns com os outros porque têm muita dificuldade em integrar-se. Também porque ainda estamos muito arraigados a estereótipos. Alexandre? Eu penso também que está aí uma questão comportamental da nossa própria maneira, portanto, enquanto ser humano, ou seja, nós tendencialmente temos uma dificuldade em gerir a mudança. E o que acontece é que já estamos a mudar de contexto, por exemplo, o caso dos estudantes africanos em Portugal, já estão a mudar de contexto e é uma mudança radical de contexto de África para Portugal, porque é radical, quer dizer, é a todos os níveis, é uma coisa impressionante. Eu conheço a África e quando vou para lá também a pessoa tem que mudar, fazer uma mudança muito grande na nossa cabeça para nos adaptarmos, e isso é doloroso. Isso é doloroso, esta mudança é dolorosa, porque são costumes diferentes, são maneiras de ser diferentes, são tudo. Portanto, quando nós vamos para o estrangeiro e identificamos aqui um núcleo de pessoas que estão idênticas à nossa maneira de ser, de estar, da nossa cultura, tendencialmente é um ímã, portanto, é onde sentimos segurança, é onde nos sentimos bem, e aí essa questão até muitas vezes não é a própria pessoa querer estar à parte ou querer... é a segurança do grupo, não é? Exatamente. Não, e a questão de pertença. Como? É a sensação de pertença. Se pertence àquele grupo e não ao outro. Exatamente. E nós, o que é certo é que quando vamos para o estrangeiro, também quando às vezes vimos uma portuguesa, também temos essa atração. O que depois acaba por ser muito castrador do ponto de vista do nosso enriquecimento cultural. Atração ou repulsa no bom sentido. Atenção. Sim. Até aqui um português, mas isto no bom sentido. Sim. E portanto, isso depois acaba por ser castrador, porque lá está, o caso do filho da Rosário foi para a Áustria. Como é óbvio, a tendência natural é juntar-se aos mais latinos que estão lá, que são os espanhóis, beber umas canhas, umas imperiais e tal. Portanto, aquilo faz tudo parte do mesmo. Já se calhar fazer a ponte para os austríacos, se calhar já havia ali qualquer coisa. Era mais complicado. Sim, mas isso eu penso que é normal. Vida, ou seja, é exatamente, que é a vida, que não... Mas, aliás, mesmo nós, dentro de Portugal, que é um país pequeno, nós percebemos que há essas diferenças até ao nível regional. E nem precisamos ir longe, basta entre Lisboa e Cascais, vê-se logo. Não, João, tens o meu exemplo pessoal. Eu venho de Serpa, vou para o Luciano Cordeiro, estou lá há 12 anos, e o meu grupo de amigos mais chegados era tudo alentejanos. Portanto, porquê? Porque organizávamos os petiscos, porque fazíamos isto. E depois, quando começávamos a lidar com as pessoas mais, portanto, os alfacinhas, lá está, era como o filho da Rosário, também não lhe achávamos piada nenhuma, porque eles não tinham os nossos costumes, não gostavam do petisco, não gostavam de beber uns copos, não gostavam... ou quando gostavam, que eles queriam era para o cinema, e nós, os alentejanos, não queríamos era estar a conviver. Portanto,
é o que é. Relativamente aos estereótipos, também é uma coisa, também acho que é importante. Porque fala-se muito, por exemplo, aqui em Portugal, que nós, portugueses brancos, pois há aí essa situação também, que agora é a nova coqueluche vamos lhe chamar de debate, porque quer ser simpático na nossa sociedade, em que fazemos o estereótipo, ou temos o estereótipo de que as africanas são as boas mulheres a dias e os africanos são os bons homens, não sei, das obras. Bom, por exemplo, estereótipos criam-se nas sociedades. Olha, acrescento já mais um estereótipo, que é: eu adoro cozinheiras africanas. Adoro. Pá, tem uma mão para a cozinha, uma sensibilidade, e é um estereótipo positivo, portanto, ou seja... Mas, por exemplo, vou contar também outro caso, que aliás, eu acho que todos nós, não só aqui nós os três, mas todos nós, em Portugal, no mundo, temos sempre casos de pessoas conhecidas que, por esta ou aquela razão, ilustram bem as várias perspectivas dos vários problemas. Neste caso, por exemplo, um português em Bruxelas que ocupa um extraordinário cargo, título oficial, etc., que confessou-me que quando chegou a Bruxelas, casado, com filhos e tudo mais, vinha de outro local do mundo também de forte implementação histórica portuguesa e branco, e que entretanto sentiu verdadeiramente na pele o estereótipo por parte dos belgas e não só, também de outras nacionalidades, porque nós sabemos que Bruxelas é um bocadinho de todas as nações, particularmente europeias. Porquê? Porque era um português que estávamos sempre ligados a quê? Às mulheres a dias e aos homens de tarefeiros. Portanto, e que achavam isso acontece em imensos sítios no mundo. É, não é? Verdadeiramente. Eu próprio também senti isso uma vez na Alemanha, em Frankfurt, que ninguém queria acreditar. Então, eu e umas pessoas amigas estávamos a jantar num restaurante, um restaurante até bastante acima da média, e que não acreditavam que nós fôssemos portugueses. E achavam que nós estávamos a fazer, como diriam os brasileiros, a fazer género, estávamos a inventar. Porque, de maneira nenhuma, alguma vez os portugueses poderiam ser assim sofisticados, frequentar estes meios e ter a nossa aparência, porque geralmente os portugueses e as portuguesas serviam como empregados ou domésticos ou de limpeza dos escritórios ou o que seja. Obviamente, nós nem levámos isso nada a mal, nem nos sentimos pessoalmente ofendidos. Antes de mais, manifestámos as nossas... não direi condolências, mas a nossa tristeza com esse estereótipo de uma falta de conhecimento de um povo relativamente ao outro. Mas os estereótipos são algo também muito separador, verdadeiramente, entre isto da migração. Mas acho verdadeiramente importante, e isso sim também, que se tenha que perceber que quem entra numa casa alheia, casa/país, tem que perceber que está a entrar numa situação absolutamente diferente, distinta, e vai ter que compreender que tem que se adaptar. Não é essa sociedade que vai ter que adaptar assim. E isso concordo absolutamente com o que o Alexandre diz. Aliás, eu acho que isto é mais ou menos consensual, e não é utilizarmos estas leis muito infantilizadoras, verdadeiramente, das pessoas e de todas estas pessoas que muitas vezes precisam dos nossos apoios, e que acontecem aqueles fenómenos, como aconteceu há pouco tempo, vocês estão recordados, em Ceuta, que foi uma coisa que ninguém conseguiu compreender, porque havia ali misturado uma situação que não tinha nada a ver com migração, pura e simplesmente. Era sim uma tentativa de alguém ver um jogo de futebol, que eram os miúdos, que nem os próprios pais sabiam que eles estavam ali. As crianças não imigram porque têm falta de condições de vida. Não crianças daquelas, bem vestidas, etc., e com ténis de última marca. Portanto, acho, e não era em contexto de guerra, nem de refugiados, ou políticos, ou de guerra, ou do que quer que seja. Portanto, relativamente a isto, a imigração não é tema que se esgote, de maneira nenhuma. Mas gostei da sua abordagem, Rosário, ver também a outra migração. É quando se atrai os ricos para virem para os nossos países. E nós, Portugal, temos esse caso. É que diz os Visa Golds, não é? Portanto, o Visa Gold é uma discriminação positiva. Positiva, não estou a dizer que não estou a valorizar sobre... E aquela migração que os Estados Unidos fazem muito inteligentemente, e fazem há décadas, que é a captação de imigrantes altamente qualificados, os cérebros
que inclusive a Índia, muita da sua população, muita atenção, que eles são muitos mesmo, não é assim muita, são alguns, os seus objetivos são tornarem-se absolutamente fantásticos nos seus resultados académicos para irem para os Estados Unidos, nomeadamente para Silicon Valley. Este também é um dentro da migração. Essa é uma migração controlada, bem controlada, que os americanos fazem desde a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Aliás, eu acho que eles começaram desde a Segunda Guerra Mundial precisamente por uma circunstância fortuita, porque aconteceu e eles a partir daí perceberam que era um caminho. O caminho era aquele. Em Portugal, pelo contrário, mandamos emigrar, mandamos-os ir lá para fora. Não é normal. Sou, por exemplo, ainda há pouco tempo, nós também temos portugueses no CERN, sabiam? Em cargos de justiça, por exemplo. E eu li com bastante surpresa, nem chegou a ser com desagrado, aquilo já é quase com enfado, de alguém que escreveu numa rede social que nós em Portugal precisávamos de ter Cristianos Ronaldos na ciência. Eu disse, bom, das duas, uma. Temos imensos. Temos imensos Cristianos Ronaldos na ciência. Eu acho que temos. Imensos. E não só nas ciências. Por amor de Deus. Sim. Isto já se chegou. O problema destas afirmações é o desconhecimento da sua existência. Verdadeiramente. E nós nunca tivemos uma migração portuguesa, ou uma imigração portuguesa, tão qualificada como temos agora, não é? Bom, verdadeiramente, este tema continuaríamos, porque de facto tem várias perspectivas, há muitas mesmo para discutir. Esta foi a perspectiva, ou estas foram as duas perspectivas que a nós nos pareceram mais importantes, e vamos passar agora para o último minuto. O último minuto desta edição, cabe-me a mim fazer uma sugestão. É uma sugestão da qual eu conheço particularmente até a autora. É um livro, o primeiro volume de 2, de Diana Barroqueiro, uma escritora, investigadora histórica, de coisas extraordinárias e de biografias históricas e de absolutamente extraordinárias que ela, através das investigações, cria livros absolutamente fantásticos, mas este eu destaco principalmente pelo seguinte, não só pela temática, mas também pelo sucesso que alcançou. Chama-se A História dos Paladares, o primeiro volume é dedicado à sedução, e esta História dos Paladares dá-nos a conhecer, inclusivamente, tudo o que tem a ver, desde a história do que aparece e qual a contribuição de Portugal para a gastronomia global, etc. Aqui, além das receitas, que são mais de 200 de receitas originais que foram compiladas nesta obra. É um livro editado pela Prime Books e que foi editado este ano, em abril. Passado 2 meses, nem chegou a 2 meses, recebeu imediatamente um prémio internacional da melhor literatura internacional de gastronomia pela Academia Internacional de Gastronomia. Portanto, isto verdadeiramente é quase um milagre, por cima, nesta situação de pandemia. Aconselho, portanto, a leitura de A História dos Paladares, de Diana Barroqueiro. Vale a pena ler. Caríssimos, chegou então ao fim desta nossa edição. Hoje não podemos contar com a Sofia, porque ela tomou a primeira dose da Pfizer e teve uma ligeira reação. Nada de extraordinário, ela estará connosco na próxima edição. E então, até à próxima edição. Obrigado e até lá.